Dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos que estão disputando a cadeira, a vaga no Palácio Alencastro. Hoje o nosso último entrevistado, conforme sorteio realizado aqui na emissora com a assessoria de todos os candidatos, é o procurador Mauro do PSOL. Procurador, seja bem-vindo mais uma vez conosco. Bom dia, Guilherme. Aqui no programa. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, a duração dessa entrevista será de 20 minutos. Procurador Mauro, candidato, eu quero lhe fazer a primeira pergunta e já quero entrar logo, obviamente, talvez na discussão central deste pleito eleitoral. Gestão administrativa. A população de Cuiabá, ela tem cobrado muito de seus postulantes ao cargo de prefeito da capital, uma postura centrada na gestão administrativa. Eu pergunto ao senhor, o senhor está preparado para fazer gestão à frente da Prefeitura Municipal de Cuiabá? Seu tempo começa a valer a partir de agora. Com certeza que estamos preparados. Tive a oportunidade de ser servidor público, procurador da Fazenda Nacional, desde dezembro de 2003, ocupo um cargo de alto relevo na administração pública federal, ou seja, a gente conhece a administração pública por dentro. Tive a oportunidade também de ser aprovado no concurso de gestor governamental, que eu ocupei esse cargo por aproximadamente um ano no estado de Mato Grosso. Então a gente tem um conhecimento da administração pública, a gente tem feito um grande estudo da administração pública, tanto municipal quanto estadual. Com certeza nós estamos preparados para ser o prefeito de Cuiabá, e o que a gente mais tem sentido nas ruas, com a aceitação da nossa candidatura, é que a população está cansada da experiência dos outros candidatos, a experiência dos adversários. Essa experiência de que não reflete em bons serviços para a população, é essa experiência que a população não quer. E é por isso que a população quer mudança. E é por isso que nós estamos aqui pedindo para a população uma chance, uma oportunidade de mostrar que com uma política diferente é possível fazer uma boa administração, é possível fazer uma boa gestão e é possível ter serviços públicos de qualidade. Candidato procurador Mauro, um outro assunto que tem chamado bastante atenção e que tem sido até contestado por muitos é o posicionamento do senhor com relação ao transporte coletivo, que é um assunto extremamente espinhoso, de grande interesse da coletividade. O senhor tem falado em municipalização, ao contrário do que a gente ouve, que é a privatização. Como que o senhor imagina esse transporte coletivo sendo ele municipalizado, administrado pelo município de Cuiabá? Bem, Agnello, o que a população conhece muito bem como é o transporte privatizado, é o transporte que nós temos aí. Temos essas empresas que operam o transporte coletivo em Cuiabá, empresas que foram contratadas sem licitação, empresas que operam o transporte coletivo sem contrato. O transporte coletivo, há muitos anos em Cuiabá, ele é privatizado e não funciona. Por isso nós temos a proposta de municipalização, o município assumindo esse trabalho, porque nós temos diversos problemas que durante essa campanha, durante os nossos estudos, nós identificamos no transporte coletivo. Em Cuiabá, quando teve a CPI do transporte coletivo em Cuiabá, a quantidade de passageiros transportados em Cuiabá era de cerca de 5 milhões de passageiros. Hoje, a planilha tarifária prevê que são transportados apenas 3 milhões e 400, ou seja, essa planilha prevê que houve uma redução de passageiros. Quem conhece o transporte coletivo de Cuiabá sabe que em 10 anos não houve essa redução dos passageiros que eram transportados no transporte coletivo. Hoje você tem mais linhas, hoje você tem uma quantidade maior de ônibus e os ônibus continuam lotados, ou seja, claramente você vê que existe aí um subfaturamento, são contados a menos as pessoas que são transportadas aqui em Cuiabá e acaba com esse contagiamento a tarifa sendo elevada. Nós acompanhamos também uma outra discrepância nesses 3 milhões e 400 mil passageiros que consta na planilha tarifária de Cuiabá, que, por exemplo, uma cidade do porte de Cuiabá tem 585 mil habitantes, Juiz de Fora tem 559 mil. Lá em Juiz de Fora são transportados mais de 8 milhões de pessoas. Ou seja, será que o pessoal de lá gosta tanto de andar de ônibus e aqui o pessoal não gosta de andar de ônibus? Na verdade, a gente sabe que esses dados, eles geralmente são proporcionais à população dos respectivos municípios. Então a gente vê que existem diversas impropriedades dentro da planilha tarifária. Nós temos um problema seríssimo que é a questão dos cobradores, que a candidatura anterior do atual prefeito, ele prometia o retorno dos cobradores, a gente sabe que não houve esse retorno, e os cobradores, olha só, é uma coisa absurda, na planilha tarifária, lá onde está o custo de cobradores, simplesmente foi riscado à mão
riscado a mão e colocaram agente de vendas, como se existissem agentes de vendas da mesma quantidade que existiam de cobradores. Ou seja, é mais um indício, na verdade é mais uma prova de que essa planilha, ela superfatura a tarifa que é praticada em Cuiabá. Então nós precisamos que o município retome isso para que a gente consiga abrir essa caixa preta do transporte coletivo aqui em Cuiabá, onde a tarifa, pela quantidade de quilômetros, nós tivemos acesso a alguns outros dados também, de tarifas em outras cidades, em São Paulo, onde o percurso médio é de 44 quilômetros, em Cuiabá é de 11 quilômetros. Então, na verdade, 11 quilômetros por passagem. O senhor acredita que há uma maquiagem na planilha do transporte para tentar justificar essa tarifa cobrança, de R$ 3,60. Sim. Na verdade, quando houve a CPI do transporte coletivo, indicava-se que o superfaturamento da tarifa era de cerca de 100%. Assim, a gente teve contato com alguns técnicos que participaram naquele momento da CPI do transporte coletivo e demonstraram que a tarifa aqui estava superfaturada em 100%. Quer dizer, seria possível perfeitamente uma tarifa reduzida. Mas avancemos aqui na questão da municipalização. Hoje, essas empresas, elas buscam exclusivamente um lucro financeiro. Essas empresas buscam apenas enriquecer os seus proprietários. Para o município, qual que seria o lucro do município? Um serviço público prestado de qualidade. Como essas empresas que aí atuam buscam apenas e exclusivamente enriquecer os proprietários, elas deixam dívidas tributárias para trás. A gente acompanha que as empresas que saíram do sistema nos últimos anos deixaram um passivo tributário imenso, muitas dívidas que deixaram de ser pagas com o governo, que estavam incluídas na planilha tarifária, quer dizer, deveriam ter sido pagas. Muitas dívidas com trabalhadores, os trabalhadores do sistema de transporte coletivo, muitos trabalhadores não tiveram depositado o seu FGTS, não tiveram realizado pagamento de horas extras. Quer dizer, essas empresas acabam atuando, cobrando tudo que está previsto na tarifa e deixam esse passivo tributário, quer dizer, não pagam os impostos e não pagam os trabalhadores. O município, prestando esse serviço diretamente, o município ele pode perfeitamente pagar corretamente os direitos dos trabalhadores, corretamente os tributos que estiverem sendo cobrados e prestar. E qual seria o lucro do município? O lucro do município é um transporte coletivo de qualidade. Candidato, ainda na questão do transporte, até nós temos aí vários assuntos para ser tratados. Municipalizando o transporte coletivo, obviamente o senhor está extinguindo as empresas privadas que atuam hoje. Eu lhe pergunto, os ônibus, seriam adquiridos novos ônibus pelo município? O senhor estaria locando esses ônibus dessas empresas privadas? Como é que o senhor pretende, dentro desse seu planejamento, fazer essa transferência? Sim, Agnello, é evidente que isso não é uma coisa para ser feita de maneira imediata, mas a gente pode fazer uma transição nesse sistema. É importante que o eleitor que nos assiste saiba que não é impossível para o município adquirir esses ônibus. Hoje, você tem ônibus aí que variam de valores de 500 mil a 700 mil, e quando você faz uma simulação simples na internet do pagamento de uma parcela em 60 meses, por exemplo, desse ônibus, a parcela seria 11 mil reais. Mas o município, a título de compensação do passe livre, ele já repassa para as empresas mais de 1 milhão por mês. Se você pegar só esse valor que o município repassa para as empresas, a título de reposição do passe livre, o município já teria condições de financiar e pagar financiadamente mais de 100 ônibus novos, ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi, ônibus com toda a estrutura e ônibus novos. O senhor tem esse estudo feito, levantado? Nós temos esses dados, estão praticamente prontos aqui no nosso plano de governo, nas ideias que nós temos defendido, porque nós demonstramos claramente que isso é possível. Um outro ponto que é importante registrar também é que o próprio sistema do transporte coletivo hoje, com essa tarifa de R$ 3,60, declarado pelos empresários, é que já há uma arrecadação aí de 12, 13, 14 milhões por mês. O município, assumindo esse trabalho, o município passa a contar com essa arrecadação. É o município que vai ficar com esses valores para que ele possa administrar e pagar os trabalhadores e comprar os insumos e comprar os ônibus. Então, na verdade, esse discurso de que não é possível, de que o município não dá certo, a gente viu a entrevista aqui recentemente de um deputado representante, né, um dos defensores aí, proprietário de empresa de ônibus, dizendo, olha, o transporte coletivo em Cuiabá é de cerca de 20 milhões o custo e não tem como a prefeitura assumir. Na verdade, a informação que ele dá briga com a própria planilha, que a planilha não fala que o faturamento é 20 milhões. Se você comparar a declaração dele de 20 milhões de custo do transporte e 13 milhões de faturamento, significaria que ele estaria aplicando do bolso dele, só para beneficiar Cuiabá, 7 milhões por mês. Ninguém faz isso. Essa lógica de que o transporte coletivo em Cuiabá é ineficiente e de que não dá lucro, nós não acreditamos. É possível sim que o município gerindo isso aí consiga, com a própria arrecadação da tarifa, prestar um serviço de qualidade e também, inclusive, avançar na redução da tarifa. O que a gente percebe... Um outro ponto que demonstra o acerto dessa tese é com relação à CAB.
Nós tivemos aí a privatização da Sanecap. É sobre isso que eu ia falar com o senhor agora, sobre a CAP, porque esse é um outro assunto que está muito ligado com essa questão de privatização, municipalização, que gira, obviamente, em torno dessas discussões nesse período eleitoral. A CAB. Sim, com relação à CAB, nós temos aproximadamente a mesma situação do transporte coletivo. O que aconteceu? Foi feita a privatização, uma empresa privada entrou para tomar conta do saneamento, ficou igual ao transporte coletivo. Não funciona, é de baixa qualidade, não temos a distribuição de água corretamente, não temos a coleta e o tratamento de esgoto e a empresa faturando 17 milhões por mês aqui em Cuiabá com a arrecadação das tarifas. O que a empresa está fazendo? Buscando o lucro máximo para seus proprietários, seus diretores. A auditoria que está sendo feita, a intervenção que está sendo feita pela atual gestão, demonstrou que mais de 35 milhões de reais foram repassados para os diretores a título de prêmios e bonificações. Supostamente por um serviço que estaria sendo bem prestado em Cuiabá, esses diretores conseguiram tirar da arrecadação da empresa 35 milhões e receber como bonificações. Tinha gente lá que estava recebendo 150 mil por mês como diretor, porque estava supostamente prestando um bom serviço. Então, o que você vê? Vê que essa empresa ela veio para o sistema, operar o sistema, para drenar os recursos do sistema de saneamento, 17 milhões por mês. Você tem uma empresa com faturamento de 200 milhões por ano. É uma empresa que você consegue ter uma empresa saudável, que consegue financiamento, que consegue investir e, ao invés de passar 35 milhões para diretores, ela pode reinvestir esses valores no próprio sistema, na melhoria do sistema de tratamento de água, na melhoria da distribuição da água, na melhoria da coleta e tratamento de esgoto. Então, é uma situação mesmo exatamente coordenada. E esse discurso de que não adianta, que não funciona, que o município não consegue, não é verdadeiro. Com uma gestão profissional, você consegue sim fazer com que o município preste esse serviço com qualidade e com essa arrecadação o município possa estar arrecadando e reinvestindo e quando o sistema estiver numa situação ótima, inclusive avançar na redução da tarifa. Saúde, candidato procurador Mauro. Como é que o senhor imagina a saúde da capital do estado de Mato Grosso, sendo o senhor prefeito eleito a partir de 1º de janeiro de 2017? Bem, e aí, quando eu falo saúde, eu estou falando da atenção básica, eu estou falando do pronto-socorro, das obras em andamento do novo hospital e pronto-socorro e demais setores da área da saúde. Nós sabemos que o importante, assim, para resolver os problemas da saúde pública é você investir na atenção primária. Nós precisamos ampliar a cobertura do programa Saúde da Família, precisamos ampliar a cobertura do programa de saúde bucal, nós precisamos dar efetividade aos atuais PSFs, porque nós sabemos que existem muitos PSFs desses que, apesar de estarem constando no papel, não têm a devida efetividade por falta de estrutura, por falta de profissionais. Então, nós precisamos ampliar essa cobertura do programa Saúde da Família, que também está ligada à questão do saneamento. Nós sabemos que as estatísticas demonstram que as cidades onde o saneamento e o saneamento que envolve a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto é de qualidade, você consegue reduzir muito a questão das internações, a questão das doenças diarreicas. Então, a questão do saneamento, por isso tem que estar na mão do município, porque é uma questão de saúde pública, influencia diretamente na atenção primária, influencia diretamente de como é que você vai fazer a saúde pública. Com relação às obras do novo pronto-socorro, a obra das UPAs que estão em andamento e as demais obras da administração atual do prefeito Mauro Mendes, nós temos um compromisso de término dessas obras, porque nós acreditamos que as obras elas não são do gestor. Essas obras não são do Mauro Mendes, essas obras são do povo de Cuiabá. Ele não está tirando dinheiro do bolso para fazer essas obras. Essas obras o recurso que está sendo aplicado são recursos do orçamento. Então nós temos o compromisso de término dessas obras, porque essas obras não são do gestor, essas obras são do povo da cidade. Então nós temos essa clareza de que é necessário, que nós precisamos terminar o novo pronto-socorro, porque as condições que existem hoje no atual pronto-socorro é um prédio velho que não tem a devida estrutura, não consegue dar vazão a toda a demanda da saúde aqui em Cuiabá. Procurador Mauro, o senhor tem tido um discurso assim, muito diferente, candidato, até então daquilo que está sendo visto e proposto para o eleitor cuiabano. O senhor tem falado que, em sendo prefeito de Cuiabá, o senhor vai trabalhar com total isenção. O senhor tem falado que não vai fazer, obviamente, parcerias políticas. O senhor vai fazer uma administração onde as suas escolhas serão, obviamente, em pessoas que até então não estão ligadas a nenhum poder político. O senhor fala a respeito também de fazer um trabalho sem estar dependendo de Câmara Municipal, governo de Estado, enfim. O senhor quer fazer uma administração, como o senhor já disse,
em outras entrevistas, sozinho, do ponto de vista de que não vai se permitir interferências políticas. Olha só, Agnello, é importante a gente registrar que a nossa proposta não é uma proposta de uma administração sozinha, de modo algum. Tanto que nós precisamos do apoio do eleitor, que o eleitor nos ajude para que nós cheguemos à Prefeitura de Cuiabá. E nesse ponto eu quero aproveitar aqui para agradecer todas as pessoas que estão distribuindo o nosso material, pessoas que estão engajadas, pedindo voto para os amigos, para os colegas, para os vizinhos. É isso que tem dado força para a nossa candidatura. Nós temos apenas 15 segundos e a nossa candidatura é uma candidatura fortíssima por conta da participação sua, eleitor, que tem nos apoiado. Nós não queremos fazer uma administração sozinha. Nossa administração, nossa proposta é de profunda participação popular na nossa administração, que as pessoas da sociedade estejam dentro da nossa administração, que os movimentos sociais, que as instituições, os sindicatos, nós possamos fazer um amplo diálogo com a sociedade. Esse diálogo não deve ser apenas e tão somente com a Câmara, mas nós teremos também diálogo com a Câmara. Eu acredito que os ventos de renovação que estão soprando aqui, que com certeza nos levarão ao Palácio Alencastro, também chegarão à Câmara e que a população não aceita mais essa política antiga, essa política tradicional de troca de cargos, de loteamento político, é a população que não aceita. É isso que tem dado força para a nossa candidatura. Então, na verdade, às vezes, alguns adversários têm dito isso, não, quer administrar sozinho, não vai dar conta. Nós não queremos administrar sozinhos, nós queremos administrar, inclusive, como nós estamos apresentando essa proposta, muitas das ideias que nós estamos apresentando aqui não são ideias do Procurador Mauro, são ideias de pessoas de dentro da administração, de pessoas da universidade que estão nos trazendo as ideias e mostrando, olha, isso é o correto para fazer uma boa administração. E essas ideias estão conquistando o eleitorado, porque essas pessoas conhecem muito profundamente. Outro ponto que nós vamos utilizar bastante os servidores de carreira, que são as pessoas que têm um conhecimento profundo do funcionamento da administração. Existem outras pessoas na sociedade também que têm um vasto conhecimento para estar ajudando a administração, então nós não vamos fazer uma administração sozinhos, nós vamos fazer uma administração com profunda participação popular, com profunda parceria com a sociedade civil, e o que nós não vamos praticar, e às vezes as pessoas distorcem um pouco, nós não vamos praticar essa prática do toma lá da cá. Isso, que todo mundo sabe que é errado, que é uma prática criminosa, e isso nós estamos garantindo. Isso nós não vamos praticar. Mas nós vamos ter um extremo diálogo com a Câmara. A Câmara de Vereadores é um engano também você pensar que a Câmara de Vereadores está repleta só de pessoas desonestas. Não, é um engano. Existem muitas pessoas na Câmara de Vereadores também que buscam o bem comum, elas têm que responder às suas bases eleitorais. Elas precisam que o serviço público funcione, elas precisam que a saúde pública chegue, que a escola funcione, que a creche funcione, que tenha vagas. Então, na verdade, nós vamos fazer uma administração com amplo diálogo com toda a sociedade, com participação popular, inclusive com o diálogo com a Câmara de Vereadores, mas nós não vamos fazer, frisar aqui, nós não vamos fazer essa troca de cargos, esse loteamento partidário, que isso é errado e é o que dá força para a nossa candidatura, é que a população quer buscar uma política diferente, que não seja essa mesma política tradicional dessa troca de favores que hoje é vigente. Dentro da sua plataforma de governo, de ações e propostas para o município de Cuiabá, está nela também algo que gira em torno de uma reforma administrativa aqui na capital, o candidato? O senhor pensa na tentativa de otimizar a relação pública com a população, reduzir pastas, secretarias, pessoal? Como é que o senhor enxerga essa administração? Bem, nós acreditamos que você não precisa de uma quantidade grande de secretarias para resolver os problemas de Cuiabá, porque nós sabemos que muitas secretarias nesse atual sistema vigente são criadas apenas para atender esse loteamento de cargos que a gente referiu há pouco. Quer dizer, existem secretarias que são criadas exclusivamente, você vê, para atender os interesses desse loteamento de cargos. Então a gente acredita que nós podemos ter uma administração muito mais enxuta, com menos secretarias, porque nós não estaremos fazendo esse loteamento de cargos, mas um problema de gestão importante que a gente acha na administração aqui de Cuiabá, que a gente precisa e tem tocado e é importante, é isso aí. A questão dos cargos comissionados, serem ocupados majoritariamente por servidores de carreiras, que você consegue dar um ganho na administração e são servidores que têm a memória da administração, que você consegue com que esse serviço tenha uma continuidade. E um outro problema que a administração tem é a questão de que você tem muitos servidores com contratos precários. São cerca de 7 mil servidores nessa situação. Nós precisamos fazer concurso público. O melhor caminho para você melhorar a administração pública é concurso público. Você consegue selecionar as pessoas mais qualificadas e as pessoas, uma vez empossadas nesses cargos, essas pessoas conseguem planejar o seu futuro, conseguem melhorar a sua qualificação, visando exatamente que elas tenham uma garantia no seu emprego. Hoje, nas nossas caminhadas que temos feito pelas diversas regiões, nós temos encontrado muitos servidores e ex-servidores que trabalharam nessa situação, que dizem, olha, eu trabalhei durante 12 anos, 13 anos na administração, a administração utilizou os meus serviços e de um dia para o outro eu fui demitido
e não sair com nada daquele tipo. É uma violência contra o trabalhador. Você utilizar o trabalhador nessa situação é uma violência contra o trabalhador. A pessoa trabalhar 12, 13, 14, 15 anos sem nenhum tipo de segurança, quer dizer, já foram 15 anos de trabalho sem a devida qualificação desse trabalhador e, além de tudo, ele ainda sofre essa violência de ser demitido e sair sem nenhum direito nessa situação. Então, nós acreditamos que o caminho é o concurso público. Nosso tempo já está praticamente se esgotando. Nós temos visto aí, nos horários eleitorais, troca de acusações, né? Assuntos realmente que soa de forma desagradável ao eleitor cuiabano. E o senhor também, obviamente, não ficou fora disso. Nós estamos vendo aí agora, por último aí, nas últimas 48 horas, aqueles que eram tidos como parceiro do senhor dentro do PSOL, eu cito aqui o caso do Hélio Brandão e do Marcos Magno, que ocuparam ambos a presidência do PSOL, fazer duras críticas contra o senhor. Né? Como é que o senhor recebe isso de até então, correligionários, companheiros de partido? Na verdade, Agnello, você disse, nós não ficamos fora disso no sentido que nós sofremos ataques. Né? Nossa campanha tem sido uma campanha eminentemente propositiva. O que nós temos apresentado são nossas ideias, nossas propostas para melhorar a vida do povo de Cuiabá, principalmente da população mais carente. Agora, não só nas últimas 48 horas, nas últimas semanas aí, por conta da força que a nossa candidatura tem demonstrado, o desespero, o pânico dos adversários tem sido isso. Tem sido de atacar, atacar e atacar a nossa candidatura. Mas isso não nos abala e não tem abalado também as pessoas que estão militando em favor da nossa candidatura. Alguns desses, por exemplo, que você citou, claramente você vê que pelo timing eleitoral, aí, pelo momento eleitoral que essas denúncias estão sendo feitas, são pessoas que estão claramente a serviço de outras candidaturas, né? Assim, talvez apenas por vontade própria ou talvez por benefício pecuniário. Né? Então, a gente, na verdade, essas denúncias supostas que essas pessoas têm feito, nós vamos responder judicialmente, a tempo e modo oportuno, vamos acioná-los judicialmente para que eles sejam, na verdade, responsabilizados. E nós não temos clareza e queremos dizer para o eleitor, não acredite nesses ataques. É o desespero dos adversários, que estão aí tentando desestabilizar a nossa candidatura, porque sabem que a nossa candidatura significa o fim desses privilégios, o fim dessas negociatas, o fim dessas indicações políticas. Então, na verdade, muitos dos adversários que querem apenas manter esse sistema vigente estão nos atacando. Então, eu quero dizer para o eleitor, com bastante clareza isso. O senhor tem 30 segundos aí para suas considerações finais. Bem, quero dizer para você, eleitor, domingo, vote 50, vote Procurador Mauro. É o voto da mudança. Eu preciso de uma chance, de uma oportunidade para mostrar para você que é possível sim implantar uma política diferente. É possível que Cuiabá tenha serviços públicos de qualidade. Então, por isso eu peço mais uma vez o seu voto e peço o seu apoio. Nos ajude nessa caminhada, pedindo voto para os amigos, para os colegas, para os vizinhos, para todos que são do seu círculo de amizades. Obrigado.